Agora esta chamada está sendo gravada. Estamos no dia 18 de março, hoje é terça-feira, são 19h35, nós estamos iniciando a nossa aula síncrona da reoferta do TCC 2, é, às 19h35. Nós gostaríamos de cumprimentar a todos, desejar boa noite, dizer que nós temos a imensa satisfação de estar contribuindo para a formatura de vocês, para que vocês tenham condições de fazer a colação de grau e estejam preparados para esse desafio de alcançar o título de bacharel. Nós iniciamos os nossos encontros aqui a partir do mês de fevereiro, já estamos chegando já na terceira semana de março, e o nosso prazo para entrega, depósito na banca, está previsto para a primeira semana do mês de, de abril, próximo mês. Então, nós temos aí menos de 4 semanas, menos de um mês, para que a gente faça a entrega desses nossos artigos, e tomara em Deus que vocês consigam o êxito de serem aprovados. Nesses encontros que nós mantivemos com vocês até agora, nós objetivamos trazer o sentido filosófico do que é metodologia científica, de que forma que nós devemos praticar, escrever os artigos, as nossas pesquisas realizadas na academia, para que possamos ter essa defesa convalidada em banca e levada à frente para uma eventual publicação. Então, conversamos aqui com vocês sobre a metodologia em si, propriamente dita, orientamos no sentido de que vocês procurassem os professores orientadores para dirimir as dúvidas. Recomendamos que vocês trabalhassem com temas que fossem do domínio de vocês, para evitarmos. Boa noite, Ayrton, seja bem-vindo. Assuntos que fossem do domínio de vocês, para evitarmos tanto trabalho de pesquisa e tanto trabalho para que a gente dê forma àquelas ideias que nós estamos trabalhando. O problema tem que ser um problema que seja de domínio público, que a academia possa ajudar a sociedade na resolução. Então, eu não me atreveria jamais a escrever um artigo sobre, por exemplo, medicina, cirurgia plástica. Eu não tenho um domínio sobre isso, então não, para mim, nesse tempo exíguo, seria muito difícil trabalhar esse tema. Então, vocês foram orientados e recomendados a buscar um tema que fosse mais tranquilo para vocês defenderem, e que vocês já tivessem algo de pesquisa bibliográfica, algum domínio nesse assunto. Então, isto posto, eu gostaria de saber se existe alguma dificuldade para que a gente inicie a nossa conversa de hoje, em que nós vamos abordar aspectos bem práticos da questão da defesa e da questão da escrita dos artigos. Alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre os nossos encontros até agora? Fiquem à vontade, se quiser, pode utilizar também o chat para poder se manifestar. Eu vou estar atento aqui para que a gente possa responder às indagações. Bom, como não houve nenhuma manifestação até o presente, eu vou conversar com vocês um pouco aqui, iniciando a apresentação de um material que, inclusive, já foi partilhado com vocês através do AVA, para que vocês possam conhecer, se está familiarizado no que se refere à questão
do que é o artigo científico, qual é a estrutura que vai ser exigida no artigo científico. Eu vou mostrar para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema hoje à noite. Tem uma apresentação aqui de alguns slides em PowerPoint e eu vou passar, então, a conversar com vocês aqui sobre essa estrutura. Todo artigo científico que está sendo produzido por vocês deverá respeitar essa orientação que está sendo dada, que é a orientação da Universidade Aberta do Brasil, é uma orientação que está sendo seguida pelo campus do IFBA de Ilhéus, para que a gente consiga defender, ter uma estrutura única para a defesa dos nossos artigos. Então, tem alguns elementos que são essenciais, que vão dar a tranquilidade tanto de vocês escreverem como defenderem, desde o resumo inicial até as referências bibliográficas. Essa apresentação nós pretendemos que seja um guia para que vocês, estudantes da área de administração pública, possam defender os artigos com tranquilidade. Então, no resumo, vocês devem observar que deve ser escrita em um parágrafo único, que deve ser conciso, em até 250 palavras, que resuma o artigo, incluindo o objetivo, a metodologia e a conclusão. Então, qual é a recomendação que nós fazemos? Qual a orientação nesse sentido? Que vocês escrevam o resumo ao final de que o artigo esteja pronto. Escreve primeiro o artigo e, posteriormente, vamos nos preocupar em fazer o resumo. Você só pode resumir aquilo que já está pronto, né? Então, a orientação é que vocês escrevam o artigo, chegue até o fim e depois, posteriormente, numa etapa final, tenham a preocupação de escrever o resumo. É orientado para que os alunos citem palavras-chave. O que são palavras-chave? São termos que vão significar os principais conceitos do artigo. Então, se eu estou escrevendo sobre saúde pública, por exemplo, a palavra-chave saúde tem que estar destacada, deve ser uma das que eu vou destacar, né? A questão da estrutura populacional, tem algumas palavras que são conceitos que vocês vão utilizar na defesa do artigo de vocês, e é interessante que essas palavras sejam destacadas. Na estrutura aqui do IFBA, da Universidade Aberta da Bahia, se exige que seja apresentado um abstract, que é uma versão em inglês do resumo e das palavras-chave, que é essencial para que esse artigo tenha uma visibilidade internacional. Mas, professor, não vou publicar lá fora. Engano de vocês, né? Todo artigo que fica pronto, e no caso da Universidade Aberta, ele irá compor a nossa biblioteca virtual. Esses artigos também irão ser pesquisados fora do Brasil, com certeza. Então, essa questão do abstract é uma possibilidade de vocês terem a pesquisa de vocês trabalhada de uma forma mais internacional, digamos assim. O conhecimento de vocês, do jeito que vocês pesquisam artigo de outros autores, vocês, a partir de agora, virarão autores e também terão o trabalho de vocês valorizado. Então, o resumo deve ser escrito ao final do artigo, quando tudo estiver pronto, e destacar os 5 conceitos mais importantes que estão, até 5 conceitos, entre 3 a 5 conceitos, que estão sendo abordados no artigo. E ter essa preocupação de fazer a tradução para o inglês, tanto do resumo como das palavras-chave. Isso feito, nós vamos trabalhar aqui com a introdução. A introdução, então, vai conter uma apresentação do cenário em que se insere o objeto de estudo. Eu estou trabalhando com
reciclagem de lixo num cenário de crescimento populacional, num cenário de crescimento da comunidade, num cenário em que aparecem vários objetos hoje que podem ser reciclados, vários componentes do lixo que podem ser reciclados. Então, esse cenário eu tenho que ter uma preocupação em abordar. Então, eu vou, depois de dar esse cenário, essa apresentação de onde eu estou encenando esse artigo, eu vou me preocupar com o objeto, definir qual é o foco do meu trabalho, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou pesquisar, e a questão central a ser respondida. Toda pesquisa científica, todo artigo científico que representa uma pesquisa científica precisa necessariamente ter um problema para ser resolvido. Não existe, né, pesquisa científica que não seja para responder um problema. Você vai se consultar no médico porque você tem alguma dificuldade na sua saúde, né? Nas pesquisas científicas, o que se pretende é resolver uma questão central que está sendo posta para a sociedade. No caso, a administração pública irá trabalhar com esse problema em foco para poder, com as ferramentas da administração pública, tentar resolver. Os objetivos. Os objetivos se dividem em objetivo geral e objetivo específico. Mais uma vez, nós chegamos à recomendação de que o objetivo geral seja aquele final que você tenta responder, que você tenta obter com a resolução desse artigo científico e com a resolução do problema central que eu estou tentando resolver. Então, o meu objetivo geral, no caso do lixo, é contribuir com a reciclagem, né, do lixo urbano e também, de certa forma, contribuir com a sociedade a partir do momento em que eu trabalho com o recolhimento desse lixo e eu contribuo para que alguns componentes sejam reciclados e retornem para a sociedade, reduzindo custos e contribuindo com o meio ambiente. O objetivo específico são os degraus que eu vou pisar, que eu vou galgar para atingir esse objetivo geral. Para isso, eu preciso saber fazer um estudo preliminar sobre qual o tipo de lixo que está sendo produzido, qual a estrutura da sociedade, se é mais lixo, lixo, se eu estou trabalhando com lixo sólido, se são materiais que não têm uma reciclagem muito fácil de fazer na comunidade, então eu tenho que ter esses degraus, construir essa escada para poder atingir o objetivo geral. E no final da introdução, eu vou jogar o confete em cima do meu artigo, né? Eu vou justificar qual é a relevância desse meu trabalho para a área de administração pública. Então, um contexto, uma apresentação do cenário desse meu artigo, um objeto e um problema bem definido, eu vou buscar resolver, contribuir para a resolução do problema X, o objetivo que eu pretendo com esse meu trabalho e a importância que esse meu trabalho tem, a relevância desse estudo para a área de administração pública. Isto posto, partindo da introdução, falamos sobre o resumo, falamos da introdução, nós vamos trabalhar aqui com relação à revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? É um suporte teórico. Eu vou, diante desse meu problema colocado, e diante da importância que ele tem para a sociedade, para a administração pública, eu vou buscar embasamento teórico de outros autores que já se debruçaram sobre esse tema antes de mim, para demonstrar que esse meu artigo tem um embasamento científico e que ele é algo que já foi, que precisa ser revisto, revisitado para poder dar um suporte maior
ao meu trabalho. Quais são as contribuições da literatura? A exposição das leituras do pesquisador sobre a contribuição do tema existente na literatura específica do tema. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma boa noite, Rosivana, Rosinalva. É uma coisa que a gente faz desde sempre, quando entramos na academia, que são aquelas resenhas, os resumos dos artigos, dos livros que nós pesquisamos. Então, uma técnica interessante é fazer resumos de cada obra e depois tentar colocar numa sequência que seja agradável. Então, na contribuição da literatura, nós vamos ver a exposição das leituras do pesquisador sobre as contribuições específicas sobre esse tema. É importante observar que um pesquisador que não lê, vai ficar difícil ele apresentar essa revisão bibliográfica, né? O que se espera é que o tema seja pesquisado, tenha sido lido, até porque na defesa oral que vai ser feita perante a banca, vai ficar evidente que o aluno não se preocupou em ler aquele material e fazer o seu próprio resumo, a sua própria resenha. A questão das citações, ainda hoje nós vamos detalhar um pouco esse momento, mas é de uso predominante que se trabalhe com citações indiretas, do modelo autor e data, evitando as citações diretas e, principalmente, e mais uma vez, nós voltamos a tratar desse tema, infelizmente, mas é necessário, evitando o plágio, né? Um aluno que pretende obter um título de bacharel em administração pública não deve, sob hipótese alguma, fragilizar o seu trabalho incorrendo em plágio, porque hoje já existem ferramentas de monitoramento dessa prática e isso está sendo evitado e coibido com o máximo rigor por esse curso de administração pública. Então, na revisão bibliográfica, nós temos essas recomendações para que o aluno observe. Vamos partir para a parte da metodologia, que é outro pedaço, outra parte do nosso artigo que é importante. Eu vou delinear a minha pesquisa, qual é a síntese do trabalho empírico a ser realizado, eu vou trabalhar com revisão bibliográfica, que se tem essa e essa definição. Normalmente, Lakatos é um autor que se utiliza para a definição da metodologia. No ponto 2, não necessariamente sendo numerado no artigo, mas que se trabalhe um pouco das variáveis que pretendem ser mensuradas. Então, por exemplo, a variável população, a composição etária de uma população, a questão da definição da renda da população é uma variável que pode ser mensurada e que nós podemos utilizar nos nossos artigos. Por exemplo, o instrumento de pesquisa, como é que você vai fazer para coletar os dados que você irá utilizar? Normalmente, o aluno, quando faz uma revisão bibliográfica, obtém algumas tabelas, alguns gráficos que nos trazem dados, elementos sobre esse assunto, sobre esse tema que está sendo objeto do nosso trabalho. Então, é importante se detalhar quais são esses instrumentos que serão utilizados para coletar dados. O próprio censo do IBGE é um dos fortes fornecedores de indicação de população. A questão do IDH, o nível de escolaridade de uma população, enfim. Ou então eu vou aplicar, se não vou me recorrer à chamada pesquisa secundária, em que eu vou me valer de pesquisas de outras pessoas feitas anteriormente, eu vou aplicar o meu próprio questionário. Então, eu vou trabalhar no sentido de elaborar um questionário. Boa noite, Gildásio, seja bem-vindo. Um questionário que seja aceito, que
que seja bem trabalhado, que me forneça instrumentos necessários para que eu consiga avançar. Esse ponto é um ponto para se destacar, para se discutir com o orientador, para que esse instrumento de pesquisa seja adequado e que ele nos ajude a resolver o nosso problema de pesquisa. A questão da amostragem e das hipóteses, eu vou coletar, se eu vou fazer uma amostra na minha população, eu vou trabalhar, por exemplo, com a educação de idosos. Eu tenho que ter um percentual de pessoas que vão ser pesquisadas. Eu não vou ter condições de pesquisar toda a população, por exemplo, do município do Recife. Eu vou eleger um percentual de idosos que seja significativo, que estejam fazendo EJA, enfim, para que eu possa trabalhar com essa amostragem. E verificar a questão das hipóteses, né? Que hipóteses eu vou colocar para poder verificar com essa minha metodologia e apontar para fora, para futuro. Eu posso dizer que, trabalhando com essa amostra de 100 idosos, eu posso, por hipótese, imaginar que eles irão representar uma saída, irão me dar subsídios para poder inferir uma resposta mais densa, mais volumosa. E no ponto 5, o tratamento dos dados, que aí eu vou explicar como foi que eu analisei, como foi que eu me posicionei perante a academia para me posicionar e poder ter a resposta do que eu pretendia. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a questão da metodologia? Lembrando que isso precisa ser validado, discutido com os orientadores. E esse ponto é um ponto crucial para a defesa do trabalho junto à banca. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, vamos avançar. O próximo ponto, próxima lâmina, nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre essa questão da análise dos dados, dessas informações obtidas até então. Vejam, nós iniciamos com um resumo, que o resumo, na verdade, deve ser escrito no final. Fizemos uma introdução, uma contextualização daquilo que eu estou pretendendo falar, com os objetivos, qual o objeto de estudo, consideramos, justificamos, deixamos bem à mostra qual é o problema que vai ser colocado, e agora, depois de explicar qual é a metodologia científica que foi adotada para resolver o problema, eu vou analisar esses dados e essas informações que foram obtidas. Então, primeiro, eu tenho que organizar os dados. A estruturação dessas informações coletadas tem que ser feitas de forma lógica e coerente. Normalmente se adota alguma tabela, algum gráfico para demonstrar, para expor, para organizar esses dados que foram coletados. No ponto 2, a aplicação do tratamento. Então, nós vamos analisar, e isso já deve ter sido previsto na metodologia científica, de que forma é que eu vou verificar essas amostras, esses dados, como é que eu vou analisar esses dados. Eu vou aplicar um tratamento, porque nem toda resposta obtida, nem todo material coletado vai me servir para que eu possa avançar em relação ao que eu pretendo. Então, eu preciso validar esse material. No terceiro ponto, eu vou interpretar os resultados. Então, eu vou fazer uma análise crítica de tudo que eu obtive para que eu possa avançar em relação às minhas observações. Eu preciso, primeiro, organizar os dados, depois aplicar um tratamento, nem todo dado vai me servir, e, por fim, eu vou trabalhar com a questão da interpretação dos resultados. E, por fim, no último ponto, a questão da condução às conclusões. Eu já analisei, então eu vou começar
no meu artigo, a me preparar para conduzir, para escrever as conclusões do que eu obtive em relação a essa pesquisa. Organizar as análises de modo a facilitar o entendimento do leitor. O leitor é o ponto, é o cliente, por assim dizer, mais importante do nosso artigo. Então, eu não posso escrever para mim, para o meu deleite, para que eu me sinta bem com aquilo, para que eu entenda. Eu preciso escrever para que uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa tenha o entendimento daquilo que eu estou colocando como um problema, como algo que precisa ser resolvido com essa minha análise. Então, nesse momento, eu estou me preparando para concluir aquilo que eu pesquisei. Então, a análise é um capítulo, a análise das informações dos dados obtidos é um capítulo extremamente importante no meu artigo. Eu diria até que é mais importante até do que a revisão bibliográfica, porque a revisão bibliográfica eu estou, ou na minha pesquisa de campo, eu estou indo atrás dos dados. Nesse ponto aqui, eu estou dizendo se esses dados são válidos ou não, eu estou organizando para que o leitor, para que as pessoas que vão participar da banca, em princípio é o meu leitor mais importante, para eu poder obter meu título, para eu poder defender meu TCC, ele entenda o que eu consegui concluir com esses dados. Então, é um aspecto importante. Eu gostaria que vocês revissem os artigos de vocês e debatessem com os orientadores de vocês esse ponto importantíssimo, essa parte importantíssima do TCC de vocês. Nós estamos com 10 pessoas, são 20 horas. Daqui a 10 minutos eu vou liberar aqui a lista de presença. Então, por favor, aguardem um pouco mais. E aí, por favor, também fiquem à vontade para fazer as intervenções que vocês considerem como necessárias. Por fim, eu chego nas conclusões do meu artigo. Então, é de se esperar que todo esse trabalho que eu tive responda àquela pergunta de partida, aquela minha inquietação, aquele problema que eu coloquei lá no início do meu trabalho. Então, eu vou apresentar de forma clara as conclusões como resposta à questão central do estudo. Se eu havia colocado, por exemplo, que a minha preocupação era com o nível, o índice de alunos que são reprovados na primeira série do primeiro grau, é uma preocupação, é um problema muito sério, eu, nesse momento aqui da conclusão, eu vou precisar responder essa pergunta. E existe saída para esse problema? Porque se for um problema sem saída, eu também vou ter que dizer, olha, isso é tão complexo e nós, nessa pesquisa, não conseguimos responder essa pergunta. É esse o problema. Então, sugere-se, e aí vem o parte 2, as recomendações e indicação de possíveis novos trabalhos, nova pesquisa, novos aprofundamentos, para, inclusive, reconhecer, meu trabalho foi limitado, eu precisava ter trabalhado com uma população maior, eu precisava ter outros instrumentos para aferição de informações. Mas eu preciso recomendar possíveis trabalhos futuros em relação ao meu trabalho. E as perspectivas futuras, né? Sugestões para o avanço na pesquisa na área da administração pública. Eu vou contribuir até aqui, mas eu entendo que para a administração pública é relevante que esse tema seja mais abordado. Então, as conclusões é onde, como eu sempre digo, o autor irá colocar o seu veneno, irá colocar a sua mão, irá colocar a sua opinião, irá colocar a sua contribuição para a academia com uma conclusão bem escrita, levando em conta tudo o que nós trabalhamos nesse nosso artigo. E, por fim, as referências bibliográficas e a formatação final. Mas vamos abordar primeiro a referência bibliográfica, né?
A referência bibliográfica você deve listar todas as fontes que foram citadas, o que está citado no artigo deve vir para a referência no final do artigo, e o que está na referência no final do artigo necessariamente e obrigatoriamente deve constar do texto, do teor, do conteúdo do artigo. Já se foi o tempo em que as referências bibliográficas eram 57 milhões de autores citados sem que não tivesse o menor nexo, não tivesse a menor referência com o que foi utilizado para a minha pesquisa. Com relação à extensão do artigo, o artigo deve conter entre 10 a 20 laudas para garantir uma abordagem completa e concisa do tema, e recomenda-se, e aí é uma questão de obrigação, fazer uma revisão final, tanto do ponto de vista gramatical, da concordância verbo-nominal, da utilização de palavras adequadas, a verificação cuidadosa de todos esses pontos que nós abordamos, ver se tem cabeça, meio e fim, se o artigo está tendo sentido, organização, se eu estou respeitando as normas do ponto de vista de margens, tamanho de letra, fazer uma revisão rigorosa desse artigo para, primeiro, assegurar a coerência e a conformidade com as normas acadêmicas. Então, nesse momento, eu gostaria de saber se alguém teria alguma dúvida sobre o que nós conversamos aqui. Lembrando, mais uma vez, que hoje à noite nós conversamos sobre a estrutura do artigo científico. Para não ficar uma coisa solta, nós estamos tentando dar uma uniformidade nessa estrutura do artigo, para que até seja mais fácil de haver um respeito ao barema, que é um tema que a gente vai abordar no próximo encontro, quais são os pontos que devem ser observados na hora da defesa pelo aluno, mas nós abordamos esses pontos aqui hoje. O resumo e a palavra-chave, o resumo conciso, de até 250 palavras, ver que a palavra-chave não é uma citação qualquer, é necessário que esses termos que são citados como palavra-chave representem conceitos que eu estou utilizando no meu artigo, conceito de administração, conceito de saúde pública, conceito de reciclagem, conceito, enfim, do que seja a estrutura etária da população. Esses conceitos científicos, esses conceitos da academia precisam ser respondidos em uma palavra só, apresentados em uma palavra única. O abstract e as palavras-chave em inglês, a introdução, em que eu vou falar sobre um contexto do que eu estou falando, eu vou navegar aqui nesse mar, é fácil de a gente ver o que é um contexto, um cenário, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, por exemplo. Há um cenário montado para que o autor comece a encenar. No show de música, há um cenário montado para que o cantor e a banda se apresentem. Então, no artigo científico, você deve também descrever qual é o cenário em que eu estou trabalhando. Eu tenho dificuldade na Bahia, no Brasil, no município X, em relação ao combate ao Aedes aegypti. É um contexto. Muitas pessoas estão morrendo nos últimos tempos e eu preciso resolver esse problema. Então, eu já disse qual é a definição do foco do meu problema, eu vou falar sobre a questão central, que tem que ter um problema, e esse problema tem que ser relevante, os objetivos, de que forma, o que é que eu vou precisar, como é que eu vou conseguir responder esse problema, e os objetivos específicos do estudo. Qual é a importância, a justificativa para a academia desse meu trabalho? O meu peixe está sendo vendido. Eu vou apresentar a revisão de bibliografia, o suporte teórico, as contribuições de outros autores e as citações. Mais adiante a gente vai conversar um pouco sobre isso, para que a gente evite a questão do chupa-cabra, de simplesmente pegar as citações diretas dos autores, recortar, colar e botar no meu artigo. Então, isso está sendo objeto rigoroso de combate
na academia e aqui não é diferente. Evitar o plágio. A metodologia, apresentar a metodologia, é um parágrafo interessante em um artigo científico. Como foi que eu cheguei, como é que eu vou coletar os dados, qual é o modelo que eu vou utilizar, qual é a amostra que eu vou trabalhar, como é que eu tratei esses dados, de que forma que eu trabalhei com as informações para poder responder aquele meu problema. Vou analisar esses dados, e aí é uma análise em que eu vou organizar os dados sob forma de tabela, sob forma de gráficos, enfim, escrevendo em tópicos, o que for, mas precisa ser apresentado esses dados que precisam ser tratados. Nem todo dado me serve para que eu responda o meu questionamento. Preciso interpretar os resultados, aí é uma análise mesmo dos resultados que eu obtive, se serve, se não serve, se isso é relevante, se não é, e eu vou me preparar, já no final desse parágrafo de análise, para as conclusões. Nas conclusões, eu vou dar a resposta ao problema, a apresentação clara das conclusões para a resposta à questão central, vou trabalhar com as recomendações e limitações, observar as perspectivas futuras em relação ao meu tema, trabalhar nas referências e partir para uma revisão final em relação à formatação, em relação à questão escrita, o português, a gramática, as normas da BNT. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter esse cuidado para não apresentar um trabalho qualquer para a banca. Eu vou parar aqui a apresentação e gostaria de saber de vocês se há algum questionamento em relação a isso que foi abordado até então. Eu vou, eu vou dispor aqui no chat os links para que vocês possam responder a chamada. A lista de presença virtual vai ser colocada aqui agora no nosso link. Então, Boa noite, professor. Desculpe. boa noite, fica à vontade. Pois não, algum questionamento? Eu coloquei aqui agora para vocês a lista de presença. Bom, gente, então, ninguém apresentou nenhum questionamento. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas recomendações. Na próxima aula eu quero abordar algo que tem a ver com o Barema, de que forma vocês serão avaliados na banca, mas hoje eu quero fechar esse assunto da questão da apresentação dos elementos chaves. Então, eu irei agora mostrar para vocês um pouco dessa estrutura, dessas recomendações que são feitas lá em Porto Seguro em relação aos artigos científicos. Eu gostaria que vocês, eu acho que já está bem, já está feito, já está sendo mostrado para vocês. Então, aqui, ó, diretrizes para a construção do artigo científico, e nós já estamos partindo aqui para o final dessa aula. O formato, né? É interessante que se utilize a fonte Arial ou Times, utilizando o tamanho 12 e que seja o espaçamento simples. As citações com mais de 3 linhas, rodapé, paginação e legenda, devem ter um tamanho menor e uniforme. Então, esse formato é um formato que visa a padronização e respeitar as orientações. Esse manual aqui foi escrito pela professora Aline, do campus de Porto Seguro, do IFE. Então, eu vou continuar aqui, deixa eu mostrar novamente. Então, recomenda-se que, dessa forma, as folhas devem apresentar a margem esquerda de 3 centímetros, a direita e a esquerda e superior de 3 centímetros e a direita inferior de 2 centímetros. Esse ponto aí, quando é que eu vou observar? Na hora da revisão. Quando eu estiver fazendo aquela revisão final da minha formatação, eu vou ver se está tudo direitinho. Lembrando que no Word a gente já consegue fazer essa delimitação logo de saída, né?
O manuscrito deve ter entre 15 e 25 páginas, no nosso caso, entre 10 e 20 páginas, laudas, é mais do que suficiente para a defesa de vocês. Mais do que isso, o aluno vai se atrapalhar na hora da defesa e vai ficar uma coisa muito extensa e que não vai ser objetivo, não é um artigo apenas que a gente está escrevendo. As citações, como é que eu vou citar um autor, né? A citação, de acordo com a NBR, a norma brasileira, é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Eu vou fazer referência a outra fonte. Como é que eu faço isso? De forma direta, que a gente pretende que se evite, é uma transcrição literal, contextual da parte do autor. Então, se eu for fazer uma transcrição literal, eu vou fazer uma citação direta, eu preciso utilizar aspas duplas antes da, da citação do autor e aspas duplas no final da citação. Até 3 linhas de texto, até 3 linhas, até 2 linhas por aí, e aí vocês vão ver isso com o orientador de vocês, pode-se utilizar uma citação direta, mas eu tenho que necessariamente ir fazer citar, da forma que está sendo colocado aqui, o nome do autor, ou dos autores, o ano e a página de onde eu extraí essa citação. Quem não faz isso, você está incorrendo em plágio. Então, por favor, evitem a citação direta, mas, se for o caso, respeitem as aspas e respeitem quem escreveu antes de vocês. Então, as citações diretas com mais de 3 linhas devem ser feitas através de recuo de 4 centímetros, sem as aspas, no formato 10, você vai diminuir o tamanho da letra, e com espaçamento simples. Então, aqui está um exemplo de uma citação direta com mais de 3 linhas, então eu preciso destacar no meu texto isso que está sendo colocado. A citação indireta, que é o que a gente espera que vocês façam, é uma interpretação daquilo que você leu. Então, o texto, e para isso eu preciso ler, né? O texto é baseado na obra de um autor que tenha sido consultado. Nas citações diretas é permitido usar as próprias palavras para expressar a ideia. Eu li o que o autor quis dizer, entendi e eu vou usar as minhas palavras. Então, não preciso necessariamente usar aspas, mas eu tenho que dizer a fonte de onde veio as informações. É de bom tom que um artigo científico bem escrito cite o máximo possível de fonte. Por quê? Porque vocês não estão trabalhando com tese, e mesmo em tese a gente precisa, né, observar essa questão das citações. Então, um exemplo aqui. A percepção é uma das funções conscientes do ego e se refere a como reconhecemos o mundo exterior, a nós mesmos, nossas representações e identidade. Isso aqui é uma percepção, é uma leitura, é um entendimento que eu tive do autor Zimmermann, 1999. Eu tenho que citar o autor, dizer de onde veio essa minha ideia, para que os próximos leitores tenham como inferir, se for o caso, até pesquisar de novo em Zimmermann e ter outra ideia ou não. Outra forma de citação é a citação da citação. A citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, alguém me citou a minha obra, o que eu escrevi, meu livro, outra pessoa citou. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar a expressão apud, que significa citado por. Então, o que é que eu vou fazer? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Isso é uma frase que é atribuída a Gandhi. Então, Percy, no texto dele, de 2014, na página 103, fez essa citação e atribuindo a Gandhi. Então, eu vou dizer que essa citação, entre aspas, é de Gandhi, essa frase é de Gandhi, e está na obra de Percy. Ok? Claro, dessa forma, sem inventar muita coisa. Então, esse ponto aqui de citação
é um ponto que eu gostaria que fosse observado com rigor. A citação direta é evitada ao máximo, mas não significa que vocês não possam utilizar. Isso tem que ser, inclusive, negociado com o orientador de vocês, porque a banca irá observar isso com rigor. Utilizar aspas, citar os autores e, se for o caso de mais de 3 linhas, utilizar no recuo de 4 centímetros, diminuir o tamanho para 10,10 e utilizar espaçamento simples. No caso da citação indireta, que é mais elegante do ponto de vista da academia, você irá ler o texto do autor e irá referenciá-lo com o seu entendimento, com as suas palavras, e você precisa citá-lo no final. E a citação direta ou indireta, citando outras fontes, precisa também respeitar, dizer quem foi que disse a frase e de onde foi que você extraiu a citação da citação. Ok, gente? Então, por hoje, eu encerro essas informações. Eu gostaria que vocês, por favor, colocassem comentários, ficassem à vontade. Eu vou, inclusive, fechar aqui essa apresentação para que a gente tenha um contato mais direto com vocês. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Algo que não ficou claro na aula de hoje? Podem também fazer comentários utilizando o chat. Alguma observação, gente? É, lembrando que no chat aqui está o link para que vocês possam responder a presença. E eu agradeço a presença de todos, o carinho que tem demonstrado para os orientadores que estão aí se desdobrando para ajudá-los. E nós vamos esperá-los na próxima aula, e que a gente irá abordar pontos mais operacionais, eu diria, como se diz, trabalhar o barema, conhecer a regra do jogo para que a gente possa se sair bem, ok? Então, agradeço a presença de todos e até o próximo encontro. Ok, Alex? Bom trabalho a todos. Tem lista de presença sim, Judas, já está aí no, na, no chat. Obrigado, até a próxima. Pode repostar, professor, a lista? Sim, sim, posso sim, sem problema. Aí, Judas, à vontade. Nada, mestre. Estamos aqui para ajudar. Obrigado a todos pela presença e até o próximo encontro. Será na próxima semana. Ou a qualquer momento em edição extraordinária. Obrigado pela presença de todos. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Estamos encerrando a aula.
Diretoria de Administração, tem uma lista de presença no chat. Responde aí que eu estou encerrando a aula, viu? Estamos encerrando a aula.